Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Nestes 11 dias de internação, o Papa Francisco tem sido o centro das atenções globais. Isso porque, independentemente da opinião que cada um possa ter sobre seu pontificado, ele é o líder espiritual da Igreja Católica, um símbolo vivo da fé para milhões de pessoas ao redor do mundo. E como acontece em qualquer situação envolvendo uma grande figura pública, as informações nem sempre chegam de maneira clara e objetiva. Ao longo dos dias, vimos uma enxurrada de manchetes conflitantes. Alguns sites anunciaram uma piora repentina no estado de saúde do Papa. Outros já falavam sobre uma possível recuperação e alta hospitalar. E pior ainda, surgiram até mesmo teorias alarmistas e fake news, dizendo que o Vaticano estaria escondendo algo. Imagine um fiel devoto que acorda de manhã, pega seu celular e vê uma manchete dizendo: "O Papa está em estado crítico". O coração aperta, o medo cresce, a fé parece ser abalada. Mas em outro site ele vê o oposto. O Papa já está melhor e deve sair em breve. Em quem acreditar? Essa confusão não apenas causa angústia, mas também divide os próprios católicos. Muitos começam a especular, a espalhar informações desencontradas e, sem perceber, acabam contribuindo para o caos, quando na verdade deveríamos estar focados em outra coisa. Particularmente acho preocupante como nos dias de hoje, qualquer notícia ganha proporções gigantescas em poucos minutos, especialmente quando se trata de algo relacionado ao Papa. Não podemos nos deixar levar pelo imediatismo e pela busca desenfreada por novidades, como se a fé fosse um espetáculo a ser assistido em tempo real. O Papa é um ser humano sujeito a doenças e desafios como qualquer um de nós. E em vez de nos desesperarmos com cada boato que surge, deveríamos lembrar do essencial. Ele precisa de nossas orações e a Igreja precisa de nossa serenidade e confiança em Deus. Na tarde de ontem, 24 de fevereiro, o Vaticano fez um pedido histórico: que todos os católicos no mundo se unissem em oração pelo Papa Francisco, rezando o Santo Terço às 5 horas da tarde. O que chama a atenção nesse pedido não é apenas a oração em si. Afinal, a Igreja constantemente nos convida a rezar pelo Papa e pela sua missão. Mas o fato de que esse pedido foi feito oficialmente pelo Vaticano e transmitido ao vivo demonstra a seriedade da situação. Se pararmos para refletir, não é comum vermos a Santa Sé convocar o mundo inteiro para rezar em um horário específico, em uma corrente global de oração. Isso nos faz pensar: a situação do Papa Francisco pode estar mais delicada do que muitos imaginam? É impossível não lembrar de outros momentos históricos na Igreja, como os últimos dias de São João Paulo II. Na época, milhões de fiéis se uniram em oração e a comoção foi imensa. Hoje estamos vendo algo semelhante. E independente de qualquer opinião pessoal que alguém tenha sobre o pontificado do Papa Francisco, uma coisa é certa: ele é o vigário de Cristo na terra e precisa das nossas orações. Mas enquanto os católicos estavam unidos em oração, um outro fenômeno aconteceu nas redes sociais. Infelizmente, alguns sites e perfis nas redes sociais começaram a espalhar informações alarmantes, sugerindo que o Vaticano estaria escondendo o verdadeiro estado de saúde do Papa. E aqui precisamos fazer uma pausa para refletir. Quantas vezes já vimos situações assim? Basta que algo sério aconteça dentro da Igreja para que surjam teorias da conspiração, boatos e notícias sensacionalistas. E o problema não é apenas a desinformação em si, mas o efeito que ela causa: medo, angústia e divisão entre os próprios fiéis. Alguns começam a espalhar pânico, outros desacreditam das informações oficiais
E no meio disso tudo, muita gente acaba duvidando até da própria igreja. O perfil LifeSite chegou a dizer que o Papa teria menos de 72 horas de vida, e essa imagem aqui começou a se espalhar rapidamente, deixando muitos católicos preocupados. Mas qual é a fonte dessa informação? Qual é a prova de que isso é verdade? Nenhuma. Muitos desses sites sensacionalistas vivem de cliques e sabem que uma manchete impactante gera muito engajamento. Infelizmente, muitos católicos acabam caindo nessas armadilhas, compartilhando postagens sem verificar a veracidade. E aqui vem a pergunta: o que ganha um católico espalhando um boato como esse? Será que não seria melhor simplesmente rezar e confiar no que a igreja está nos comunicando? Outro ponto importante: se o Vaticano quisesse esconder algo, por que transmitiria ao vivo um terço mundial pelo Papa Francisco? Faz sentido um pedido global de oração se a intenção fosse esconder a gravidade da situação? Não podemos ser ingênuos, mas também não podemos ser alarmistas. A verdade é que a igreja tem meios oficiais de comunicação e se algo mais grave acontecesse, o próprio Vaticano nos informaria. O problema é que enquanto muitos se desesperam com boatos, esquecem o essencial, o pedido de oração. A pergunta que devemos nos fazer não é: o que será que o Vaticano está escondendo? Mas sim, estou realmente rezando pelo Papa Francisco? A resposta é simples: o Vaticano já atualizou oficialmente a todos. Segundo a sala de imprensa do Vaticano, houve uma pequena melhora no estado de saúde do Papa Francisco, mas seu quadro clínico ainda requer cuidados. Isso significa que sim, ele continua doente e precisa de acompanhamento médico. Mas infelizmente sua condição não se agravou como alguns boatos fazem parecer. E aqui precisamos fazer uma pausa e refletir sobre algo muito importante. Porque muitos católicos insistem em acreditar mais nos rumores da internet do que nas informações oficiais da igreja. Não estou dizendo que devemos aceitar cegamente tudo que é divulgado, mas é preciso discernimento. A Igreja Católica possui canais oficiais de comunicação, como o site do Vaticano, Vatican News e outras fontes confiáveis. São esses os meios que devemos acompanhar para obter informações corretas. Agora pense comigo: se o Vaticano realmente quisesse esconder a gravidade da situação, será que convocaria o mundo inteiro para rezar publicamente pelo Papa? E ainda transmitiria esse momento ao vivo? Isso não faz sentido. Se há um pedido de oração global e uma transmissão oficial, significa que o Vaticano está sim sendo transparente, mas dentro dos limites éticos e médicos necessários. Outra coisa que muitos não percebem é que nenhum hospital ou profissional de saúde pode divulgar detalhes clínicos de um paciente sem autorização. Isso não é conspiração, é simplesmente ética médica. Por isso, quando vemos sites dizendo o Vaticano está escondendo algo, precisamos nos perguntar: que prova concreta essas pessoas têm? Quais fontes confiáveis estão confirmando isso? Essa informação veio diretamente da igreja ou é apenas especulação? Muitas vezes, os próprios jornalistas de portais seculares não têm acesso direto ao Vaticano e acabam se baseando em suposições. E o pior, às vezes, essas suposições são distorcidas para gerar mais cliques e engajamento. Católicos, prestem atenção. O verdadeiro objetivo agora não é alimentar teorias da conspiração, mas sim continuar intercedendo pelo Papa Francisco. A Igreja já passou por momentos difíceis antes. Lembremos que São João Paulo II teve problemas sérios de saúde por muitos anos e a comoção mundial foi gigantesca. Naquela época, fake news não tinham força que tem hoje e os fiéis simplesmente faziam o que deveriam fazer: rezar. Hoje, em tempos de redes sociais, parece que muitos católicos se preocupam mais em espalhar boatos do que em dobrar os joelhos e clamar a Deus pela recuperação do Papa. E aqui vai a minha opinião bem sincera.
Se você realmente se preocupa com a saúde do Papa Francisco, a melhor coisa que pode fazer não é procurar notícias alarmantes, mas rezar o Santo Terço e confiar em Deus. Se você quer acompanhar a verdade sobre a saúde do Papa Francisco, siga apenas fontes oficiais como o Vatican News, o portal oficial de notícias do Vaticano, site oficial do Vaticano, canais católicos sérios e comprometidos com a verdade. Evite sites sensacionalistas, perfis anônimos e manchetes alarmistas que só querem gerar medo e confusão. Diante de todas essas incertezas e rumores sobre a saúde do Papa Francisco, surge uma questão essencial: o que nós, como católicos, devemos fazer? A resposta é simples, mas poderosa: devemos rezar. Em momentos de crise e preocupação, a tentação de correr atrás de notícias sensacionalistas e teorias da conspiração pode ser grande. Mas será que isso realmente nos ajuda? Será que gastar horas nas redes sociais procurando informações duvidosas traz alguma solução? A verdade é que a melhor resposta para qualquer situação difícil é sempre a oração. E o próprio Vaticano já nos deu um direcionamento claro sobre isso. No dia 24 de fevereiro, o mundo inteiro foi convocado a rezar o Santo Terço às 5 horas, dedicando essa oração à recuperação da saúde do Papa Francisco. Esse é um chamado direto da Igreja e nós, como católicos, devemos atendê-lo com fé e devoção. Quantas vezes na história da Igreja testemunhamos milagres acontecendo através da oração? Lembremos do exemplo do São João Paulo II, que sobreviveu ao atentado de 1981 de maneira milagrosa. O próprio Papa atribuiu sua salvação à intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Já que o atentado aconteceu no dia 13 de maio, festa de Nossa Senhora, a Sagrada Escritura também nos ensina sobre o poder da oração. Se 2 de vós estiverem de acordo sobre a terra, a respeito de qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Como diz em Mateus capítulo 18, versículo 19. Se Deus nos deu essa promessa, por que não confiar nela? Neste momento, há milhões de católicos no mundo inteiro, unindo suas vozes e seus corações em oração pelo Papa Francisco. E você vai ficar de fora? Muita gente está gastando tempo demais debatendo, discutindo nas redes sociais e até atacando a igreja em vez de fazer o que realmente importa: orar. Se nos preocuparmos verdadeiramente com o Papa, nossa melhor resposta não é espalhar pânico ou criar polêmicas. É dobrar os joelhos e interceder por ele. O que você acha que trará mais resultados? Passar o dia consumindo notícias duvidosas e se enchendo de ansiedade? Ou parar por alguns minutos para rezar e confiar em Deus? A fé cristã nos ensina que a oração move montanhas. Se realmente acreditamos nisso, então devemos colocar essa fé em prática agora. Se você quer realmente ajudar, aqui estão algumas formas de colocar a oração em prática. Reze o Santo Terço pela saúde do Papa Francisco. Se puder, faça isso todos os dias enquanto ele estiver em recuperação. Ofereça uma Santa Missa pela saúde do Papa. Se puder, vá à missa e ofereça a sua comunhão em intenção do Santo Padre. Reze o Salmo 41. Esse salmo é uma oração poderosa pela cura dos enfermos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Como diz no Salmo 41, versículo 4. Faça um jejum ou sacrifício em intenção do Papa. Pode ser algo simples, como deixar de comer um doce ou oferecer um momento de silêncio. Compartilhe este chamado à oração. Muitas pessoas estão perdidas e sem saber o que fazer. Ajude a espalhar essa mensagem. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas se unam nessa corrente de oração. Se você quer acompanhar mais conteúdos sobre fé e atualizações da igreja, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Deixe nos comentários de onde está nos assistindo, gostamos muito de saber aonde o conteúdo está chegando. E deixe seus pedidos de oração, colocaremos todos na oração da madrugada. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.